Som. Boa noite, irmãos. A igreja pode estar se sentando. A graça e a paz do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, nessa noite, nós temos o desafio de refletir sobre a família de Deus. E estamos numa série intitulada Famílias que Vencem. E hoje nós falaremos mais especificamente sobre a família como uma nova vida, mais especificamente no texto de Marcos, capítulo 3, verso 31 ao 35. Eu peço que aos poucos os irmãos abram as suas Bíblias, nós vamos estar lendo esse texto, nós vamos estar refletindo sobre esse texto. Marcos, capítulo 3, versículo 31 ao 35. E esse é um texto bem breve, texto que a gente vê vez ou outra, mas é o texto da nossa reflexão nessa noite, e eu convido os irmãos a abrirem o coração para que o Espírito tenha a nos dizer nessa noite. Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do verso 31 até o 35. Em pé e assentado, como estamos, vamos estar lendo esse texto. A passagem da minha tradução diz o seguinte: nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhe disseram: olhe, a sua mãe e os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora procurando pelo Senhor. Então Jesus perguntou: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Lendo a Bíblia, encontrei muitos erros, todos eles em mim. E a gente tem o desafio bíblico aqui de olhar para esse texto. E esse texto, ele é um texto que está no Evangelho de Marcos. Não sei quantos irmãos aqui sabem, mas Marcos não foi ou não é diretamente um apóstolo de Jesus. Marcos não é um dos 12. Ele é um discípulo na segunda geração do Evangelho. Ele é alguém que caminha com Pedro e vai aprendendo sobre Jesus. E Marcos, ele compila muito do que Pedro fala, os ensinos do apóstolo Pedro, tanto que muitos teólogos dizem que podia ser chamado do Evangelho segundo Pedro, tranquilamente. Marcos também é uma parte dos 3 evangelhos sinóticos, e a ideia é que é 3 evangelhos com a mesma visão: Mateus, Marcos e Lucas. Tanto que essa história está literalmente no livro de Mateus, de Marcos e de Lucas. Você pode ver nos 3 evangelhos essa história. Mas Marcos é alguém que vai direto ao ponto. Você não conhece aquela pessoa? Tem gente que enrola um pouco mais para falar. Dentre essas pessoas eu me enquadro. Tem gente que dá uma volta, explica uma coisa, mas tem gente que fala objetivamente. É isso, não é. Tem gente que é mais direto ao ponto. E Marcos é esse evangelho, direto ao ponto. O capítulo 1, ele já nos começa com a pregação de João Batista. O capítulo 2, além do batismo de Jesus, claro. E o capítulo 2, ele vai para os milagres de Jesus. Jesus curando, Jesus chamando os apóstolos, Jesus falando sobre jejum, Jesus falando sobre o sábado, aquele grande embate que Jesus tem com os fariseus sobre o sábado. Observem que no versículo 20 do capítulo 3 diz o seguinte: Jesus vai para casa e aí se junta uma multidão. Então o ministério de Jesus já era público, atraente para as pessoas. E aí algumas pessoas falam que queriam prender Jesus, versículo 21, e falavam: olha, ele está fora de si. E eles continuavam falando, verso 22, ele está possuído por Beelzebu. Aqui a gente já tem um conflito grande de Jesus com os escribas, que diziam que eles estavam possuídos pelo demônio. Então,
observe que a família de Jesus, vendo isso, vai até Jesus. E aqui a gente está falando literalmente de uma família de sangue. Algumas pessoas não percebem isso, mas o versículo 21 está falando, olha, chegou aí Jesus, a tua mãe, Maria está aí, os teus irmãos, irmãos de sangue. A tradição nos conta que Jesus tinha alguns irmãos, dentre os que ficam conhecidos na história, principalmente Tiago, que vai ser um grande líder da igreja, e Judas, que é outro nome importante. Então a gente sabe de pelo menos 2 irmãos sanguíneos que Jesus tinha. Mas o texto nos fala, olha, chegaram a tua mãe e os teus irmãos. E aí as pessoas falam para ele, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, está todo mundo lá fora, Jesus. Tua família está lá fora. A gente entende que Jesus estava num local pequeno, talvez uma casa, talvez um local muito menor que esse aqui. E Jesus estando lá, a família de Jesus está ali. E Jesus aproveita esse momento para dar mais um ensinamento. Ele aproveita esse momento para lançar uma pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Jesus lança esse momento para trazer uma reflexão. Ora, como assim quem é minha mãe? Como assim quem são os irmãos de Jesus? Se você fala para uma pessoa, olha, tua mãe está te chamando, e a pessoa pergunta, quem é minha mãe? Na hora, essa é uma pergunta que te faz parar assim, o que está acontecendo com a pessoa? Porque é óbvio, todo mundo sabe quem é, a pessoa sabe quem é, mas Jesus lança essa pergunta e ele mesmo responde. Ele fala, eis minha mãe e meus irmãos. Ou melhor, ele olhando em volta, ao sentar ao redor, ele olha para as pessoas e fala, olha, minha mãe, meus irmãos estão aqui. E imagina você ver Jesus, você veio dar o recado para Jesus, fala, Jesus, tua mãe está lá fora, teus irmãos estão lá, está todo mundo lá, estão te chamando. E aí Jesus olha, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? De repente Jesus vira, olha, está vendo aqui? Aqui minha mãe, meus irmãos. Imagina a pessoa vendo isso. E aí Jesus conclui nos dizendo, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E Jesus conclui esse pensamento. E é aqui que a gente vai se aprofundar nessa noite. Porque parece que com esse texto, a Bíblia nos fala que Jesus espera mais de nós. Com esse texto, nós podemos entender que Jesus, que o reino de Deus espera mais do que a nossa contribuição, simplesmente vir e contribuir financeiramente para a igreja. Que o reino de Deus espera mais do que alguém que diga, olha, eu não tenho tempo para Deus. Espera que alguém que conheça a Deus. A gente vê algumas coisas que são esperadas, porque essas coisas nos são esperadas da nossa família. E é aqui que a gente precisa entender isso. A gente vê aqui algumas condições para fazer parte do reino de Deus. Mas eu quero trazer alguns pontos breves nessa noite sobre esse breve texto. O primeiro ponto é que todos são aceitos, ou bem-vindos, melhor dizendo, na família de Deus. E eu acho isso impressionante no cristianismo. A gente lembra de João 3,16, que nos fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. A gente observa um Deus amoroso e que vai atrás da humanidade, um Deus que entrega o seu próprio Filho em salvação da humanidade. A gente lembra da parábola do filho pródigo, do filho que foi embora com metade da sua herança gasta, e todos os dias o pai estava à sua espera, ansioso, aguardando aquele filho voltar. A gente observa que Deus, ele não te convida para ser um colega de trabalho, ou um conhecido como o carteiro que deixa a correspondência no seu endereço. Ele não te convida para ser alguém que você vê de vez em quando, um vizinho ou até mesmo um amigo próximo. Deus te convida para ser família. E isso aqui deveria tocar o nosso coração. Deus nos convida para ser uma família. E, irmãos, observem que nesse mundo muitos são rejeitados pela sua família.
muitos são abandonados pela sua família, muitos são até, como eu posso falar, de certa forma abusados pela sua família. Mas Deus, Ele nos convida a ter uma nova família. Muitos de nós viemos lares despedaçados, mas Deus te convida a fazer parte da sua família. Família que foi comprada com base no sangue de Jesus. Família que teve a morte do Filho de Deus para isso. Mas aqui a gente observa, aí o versículo que a irmã colocou aqui, João 1,12, nos lembra que mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creram em seu nome. A gente consegue entender que Deus te chamou para ser filho, e eu acho isso aqui impressionante, porque se você não se compadece do seu filho, você não se compadece de mais ninguém. Essa é a realidade. Uma pessoa que é capaz de abandonar o seu filho é capaz de abandonar qualquer um nessa vida. Se não abandonou você, saiba que você pode ser o próximo. Mas Deus está aqui nos convidando a nos tornarmos filhos de Deus. Uma relação próxima, uma relação afetiva, uma relação no qual a gente tem alguém para nos buscar. A gente observa que a filiação bíblica ela é baseada em adoção. A gente não tem a mesma natureza do que Deus, nós não somos feitos como Deus, mas Deus nos adota em sua família, e isso nos torna filhos legítimos. E aqui está um convite a todos, pertencer à família de Deus. É isso que nós falamos, né? A missão dessa igreja é levar famílias à família de Deus. E aqui está um convite a todos nós. Mas se, em segundo lugar, se o convite está aberto a todos, se Cristo clama, venham, a partir da sua morte, se o sacrifício já foi feito, se há tanta insistência de Deus para que a gente participe da sua família, a gente observa um critério que Jesus coloca. E esse critério é obediência. Versículo 35 nos lembra disso. A única exigência para fazer parte da família de Deus é obediência. Porque a ideia aqui é uma relação entre pai e filho. E observem, é por isso que a gente tem um mandamento que nos manda honrar os nossos pais. E isso nos leva à reflexão. Se eu não consigo honrar o meu pai que eu vejo, como honrarei a Deus que eu não vejo? Observem aqui as palavras de Jesus, porque toda essa história que o evangelista colocou, tudo isso que ele registrou, tudo aquilo que ele escreveu, os detalhes, falar da mãe de Jesus, falar dos irmãos, das irmãs, contar que eles estavam no lugar fechado, falar que alguém foi lá avisar Jesus, registrar a pergunta de Jesus. Toda essa história tem um ponto alto, tem uma coisa que Marcos queria nos chamar a atenção, e é essa, versículo 35, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ora, então aquele que não faz a vontade de Deus não pode ser chamado de irmão de Jesus. É isso que Marcos está colocando aqui. Ou eu faço parte da família de Deus, ou eu não faço. Ou eu estou com Deus, ou eu não estou. Ou eu ajunto com Jesus, ou contra Ele eu espalho. É isso que as Escrituras dizem, e é isso que a gente observa. Mas aqui eu quero chamar a atenção ao texto de Tiago 1,22, que nos fala, olha, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. E irmãos, nós podemos ouvir a palavra por anos a fio. Nós podemos crescer na igreja e domingo após domingo, podemos colocar uma pregação no YouTube ou um podcast no Spotify. Nós podemos ler um livro ou ver alguém falando pelo meio da rua com um microfone falando de Jesus. Nós podemos receber um folheto ou ver um cartaz escrito Jesus te ama. Mas aqui diz que se nós não praticarmos, não fazemos parte da família de Deus. Isso aqui é um critério de exclusão muito grande.
Todo aquele que não pratica a palavra de Deus não pode ser chamado filho de Deus. E aqui o texto ele nos fala que a obediência é aquilo que faz você fazer parte da família de Deus. Ora, se é a obediência o critério, falta então para obedecermos. A gente precisa alinhar o nosso coração e termos essa consciência. Participamos ou não da família de Deus? Obedecemos ou não a sua vontade? Onde minha vida não obedece? Porque às vezes, e enquanto pastor a gente conversa com muita gente, às vezes eu converso com as pessoas e a pessoa fala: pastor, eu estou todo errado, eu confesso, eu sou assim mesmo. Mas ela fala: é isso mesmo a minha vida, pastor, eu não estou falando aqui que eu estou certo, eu não estou admitindo. Tá bom, isso é um passo importante, reconhecer o erro, tudo certo. Mas e aí? Você vai mudar? Você vai corrigir? Você vai resolver? Você vai bater o pé? Ou minha vida muda, ou eu vou para o inferno. É isso que esse texto nos coloca. Porque às vezes a gente fala: pastor, isso aqui que eu estou fazendo não é certo. E pronto, né? Continua a vida. E a gente precisa dessa consciência. Isso aí é um primeiro ponto. A gente só pode se arrepender de um pecado se a gente sabe que aquilo é pecado. Mas em compensação, a gente precisa agir. A gente não pode parar no ouvir. E é isso que Jesus coloca: aquele que pertence à família dele é aquele que faz a vontade de Deus. Não é aquele que ouve a vontade de Deus. Não é aquele que de vez em quando lê a Bíblia, ou aquele que de vez em quando vai à igreja, ou mesmo aquele que de vez em quando coloca um louvor para cantar, não. É aquele que pratica a vontade de Deus. Irmãos, eu quero fazer um parêntese aqui, porque ao longo da minha vida, eu conheci várias pessoas que não ligavam para Deus. Essas pessoas não ligavam para Deus e, de certo modo, todo aquele que não liga para Deus, eu sei, você sabe, ele sabe qual é o seu destino, a sua vida, ele sabe aonde isso leva. Todos nós temos uma consciência de que sabemos para onde isso leva. Mas o problema é que existem pessoas que não se importam em obedecer a Deus. Às vezes elas estão em nosso meio, às vezes ela ouve uma pregação ou outra, às vezes elas fazem coisas que têm a ver com o Evangelho, mas no geral, essas pessoas esquecem de algo muito importante. Elas esquecem de obedecer a Deus, e elas esquecem que sem essa obediência não farão parte. Conheci um caso muito triste de uma jovem que ela cresceu criada por uma família evangélica, mas ela cresceu sofrendo maus tratos. Quando ela se tornou adulta, a primeira vez que ela pôde sair de casa, ela saiu. Até hoje ela odeia o evangelho por causa daquela família que espancou, família que fez maus tratos com ela. Conheço de próximo isso. E a gente observa que podem existir pessoas que são lobos em pele de cordeiro. Talvez essas pessoas passem despercebidas por nós, mas elas não entrarão no reino dos céus. Quando chegar o grande dia, elas não entrarão no reino dos céus, no reino de Deus. E você precisa entender isso. É aquele que faz a vontade de Deus. Não é aquele que diz que faz a vontade de Deus. É aquele que vive essa vontade. Não é aquele que fala: um dia eu vou para o Evangelho, ou é aquele que é simpatizante. Não, é aquele que se entrega à vontade de Deus. É que pode ser chamado de irmão e irmã de Jesus. Na prática, no final das contas, é aquele que pratica a vontade de Deus. E esse é o ponto central aqui. Eu quero deixar esse ponto frisado. Se você não lembrar de nada essa noite, você precisa lembrar: só os praticantes são chamados de filhos de Deus.
Só os praticantes são irmãos e irmãs de Jesus. Aqui no Brasil a gente até tem essa denominação, né, no IBGE, que é a pessoa que é o católico não praticante, e no IBGE de 2022 já veio o evangélico não praticante. Então a pessoa ela se denomina evangélica, mas ela não pratica. Algumas pessoas acham que é possível viver assim, mas no grande dia ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. E o terceiro ponto, a gente já sabe que é necessário praticar. A gente já sabe que é necessário viver o evangelho. A gente já sabe que é necessário viver a fé cristã. Tudo isso a gente já sabe, tudo isso a gente já tem na nossa cabeça. Acho que a voz deu um... Ixi, foi embora. Me empolguei no louvor e agora a voz foi embora. Mas o terceiro ponto dessa noite, parado pela voz, terceiro ponto que eu quero destacar aqui é que o evangelho, ele é para ser vivido e praticado, mas aqui está uma bênção que pode nos escapar nesse texto. Existe uma preciosidade que às vezes nos escapa, e o versículo 34, ele diz, e eu vou voltar, olha aqui, versículo 34, irmãos, e olhando em volta, olha em volta, né? Você conhece alguns rostos aqui, outros não, mas olha em volta. Jesus faz isso, olha em volta, e ele nos fala: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã e minha mãe. E aí, o que ele coloca aqui que eu quero destacar? Ontem eu estava assistindo uma pregação e o rapaz falou de maneira muito sábia que um dos grandes problemas, a grande comissão, é a nossa falha. É o fato de nós, como humanos, falharmos. E isso é verdade. Nós podemos falhar, eu posso falhar, você pode falhar. Mas Deus preparou algo também pensando nisso. Porque uma das grandes bênçãos aqui é que você não precisa caminhar só. O texto nos fala que Jesus olha as pessoas ao redor e fala que elas são sua família espiritual, a sua comunidade de fé. Nós precisamos ter esperança na igreja, na comunidade de fé. Jesus te chama para ter uma família. E aqui eu quero destacar que você não precisa caminhar só. Você não deve caminhar só. Mais do que isso, é satânico, diabólico, a ideia de caminhar só, de se isolar, de se afastar, de reservar a sua vida da igreja. Porque isso é a ao que Jesus nos diz. A gente observa que Jesus constrói uma família que não é a família de sangue, e a família de sangue tem um valor todo especial, não estou desprezando, mas aqui estamos falando de uma família que durará para sempre, eterna, e a gente precisa destacar que essa família não nasceu da vontade humana, não nasceu da carne ou do sangue, mas da vontade de Deus. Essa família, irmãos, ela é relevante e é muito importante para a sua sobrevivência nesse mundo caído. Nós estamos falando da família de Deus. Mediante a isso, congregar não é uma opção, é um dever para o crente. Ir para a igreja, pertencer a uma comunidade de fé, participar, não é uma opção, é uma responsabilidade. Não devemos ir nos cultos que só nos agradam. Pastor, eu só vou no culto jovem. Pastor, eu só vou naquele outro culto, porque é o que eu gosto. Não é ao gosto do freguês, é uma família. Nós estamos onde os outros estão, porque esse é nosso dever, porque nós apoiamos uns aos outros. E isso é visível, a gente faz isso em família. Minha esposa sabe, eu sou o tipo de pessoa que quase nunca comemorou aniversário antes dela. Eu não gosto de comemorar o meu aniversário, que dirá os dos outros, né? Às vezes eu estou cansado, tudo que eu quero é ficar em casa, e aí vários aniversários eu já fui, porque a pessoa é família.
porque aquela pessoa é importante. Nós fazemos isso, né? A gente vai a algum lugar porque a outra pessoa é importante. A gente faz isso em família. Quem é pai sabe, você vai numa aula de natação porque é importante para o filho. Você vai no campeonato de futebol do primeiro ano, segundo ano, a criança nem chuta a bola, um chuta o outro, cai, mas você vai ver ele jogando futebol. Por quê? Porque é importante para ele. Na família, as coisas não são só sobre você. E é assim que é a igreja. E essa é a bênção de pertencer a uma igreja. Você é salvo de uma vida que tudo gira ao redor de você. Você é salvo de uma vida egoísta e com só o seu benefício. A gente vê isso em Hebreus 10, 25, que fala, olha, não nos deixemos de congregar, como é costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem que se aproxima o grande dia. O autor de Hebreus fala, olha, está chegando o grande dia, e aí não deixa de ir para a igreja, não deixa de buscar a Deus, encoraja o teu irmão não está indo, passa lá, irmão, bora para a igreja junto, chega lá, irmão, quer uma carona? Irmão, deixa que eu lhe leve em casa, está tudo bem? Não espere que somente o pastor faça isso, não é dever somente do pastor, mas nós devemos nos encorajar, nós devemos encorajar uns aos outros. A igreja local, a igreja é o local onde você constrói laços, amizades, é o local onde a família é construída. Mas tem gente, irmãos, que se reserva e se resguarda da igreja. Ah, porque pastor, tal pessoa me magoou, porque tal pessoa fez isso. E, irmãos, eu sou muito sincero, né? Eu tô há muitos anos trabalhando numa posição de gerência, e o que eu queria dizer que eu passo uma semana sem alguém me ofender no trabalho, mas eu não passo. Quando não é aluno, olha, vou falar isso aqui sabendo que está sendo gravado, já pensou minha patroa? Quando não é aluno, é o patrão que chega para você e fala isso. Quando não, é o funcionário que reclama. Quando não, é um cliente que faz alguma coisa com você. Irmãos, todo mundo nos ofende, não é? E relacionamentos profundos têm conflitos. Esses relacionamentos têm conflitos. Eu nunca briguei com o carteiro, porque ele nunca deixou de entregar a minha carta também, né? Mas eu nunca briguei com o carteiro. Nunca tive desentendido algo do tipo. Por quê? Relacionamento superficial, oi. Ele vem entregar a conta de luz, eu pergunto se ele está vindo entregar algum prêmio, alguma coisa assim. E é isso, a gente se fala todo mês, é a mesma conversa, né? Às vezes eu encarno no time dele quando está perdendo, às vezes eu fico quieto quando o Remo não está comparecendo, né? Mas fora isso é só. Agora, dentro de casa, a gente enfrenta mais conflitos, porque família tem conflitos. É diabólica e satânica a ideia de que você pode excluir os membros da sua família só porque você discordou deles, porque lá atrás eles te magoaram. Não acredite nisso. Não acredite nessa mentira de Satanás. A igreja é o local onde o mais velho ensina o mais jovem e também aprende. A igreja é onde gerações diferentes vivem juntas, onde o jovem ajuda o mais idoso, onde o jovem vai ali, ajuda na sala das crianças, aprende. E aqui é o local onde a gente convive com gerações diferentes. Algumas igrejas, eu mesmo já participei de igrejas assim, que os jovens faziam tudo. Eles faziam culto, eles iam a acampamento, eles tinham quase uma igreja dentro da igreja, o que é também satânico, porque a igreja é o local onde nós vivemos uns com os outros. E eu não estou dizendo que não deve haver grupo de semelhantes, nós fazemos isso. Homens, mulheres, nós fazemos isso. Mas nós devemos nos relacionar uns com os outros e não nos esconder na bolha de quem nós gostamos. A ideia da igreja é justamente isso, conviver com o diferente. É nessa comunidade de fé que você terá apoio, oração e esperança. Aqui estamos falando de uma verdadeira família espiritual,
que convive e se une. Estamos falando, irmãos, da Igreja de Cristo. Não podemos nos esconder, não devemos nos separar, não devemos deixar de andar juntos, ou de interceder, ou de buscar a companhia uns dos outros. Fato é que é na Igreja de Cristo que nós aprenderemos mais sobre o nosso Senhor e sobre a sua vontade. A fé ela é muito difícil de ser vivida na igreja. Mas sem a igreja, ela é impossível de ser sustentada. Nós somos um povo e não uma pessoa. Nós somos um povo e estaremos juntos pela eternidade. E aí, irmãos, a gente precisa entender isso, porque às vezes a gente não quer estar com a Igreja de Cristo aqui nesse mundo, mas a gente quer estar com ela lá no céu. E fato é que, por vezes, a gente não quer, na verdade, Deus e o seu povo. O que a gente quer é só as bênçãos de Deus. O que a gente quer é só que Deus nos favoreça. Mas a Igreja de Cristo, ela é o local onde nosso egoísmo será constantemente atacado e onde nosso ego será constantemente ferido, até que só reste Cristo em nós. Irmãos, esse é o desafio da igreja. Esse é o desafio de uma vida junto com Cristo. Ou você abraça tudo isso, ou você não pode fazer parte da família de Deus. Pelo menos é isso o que Jesus nos fala no verso 35. Vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, teu povo, tua família, teus irmãos e irmãs, aqui reunidos, em nome de Jesus. Nós sabemos, Senhor, que só há um Deus, nós sabemos que só há um Mestre, e nós sabemos que várias e várias vezes nós erramos, várias e várias vezes nós falhamos, várias e várias vezes nós não participamos da tua igreja como deveríamos. Escolhemos nos esconder, nos isolar, abrir mão de perdoar e ser perdoados, abrir mão, Senhor, de buscar a tua presença. Mas hoje, aqui nesse local, nós pedimos uma nova chance. Pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados. E, Senhor, eu te apresento esse povo que aqui se reúne. Eu te apresento, Senhor, essas pessoas que precisam fazer parte da tua família. Que aqui na Nova Vida nós possamos, Senhor, ter uma família. Nós possamos encontrar amigos, irmãos e pessoas que estão nos amparando. Nós possamos encontrar, Senhor, pessoas para dividir a caminhada, para ouvir nossas lágrimas, para nos encorajar, para orar por nós, para nos lembrar que existe um Deus Todo-Poderoso que luta em nosso favor. Senhor, nós não sabemos o dia de amanhã, mas te pedimos por essa igreja. Aviva-nos, ó Deus. Derrama mais do teu Espírito, Espírito de comunhão, Espírito de perdão, Espírito de mansidão, Senhor, sobre nós. Que corações possam ser sarados, que vidas possam ser reconciliadas e que nós possamos ser um só povo, uma só família. No nome de Jesus. Amém.